Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Sideline Talks, o seu programa sobre a NFL do Brasil Fantasy Football. Hoje, eu e o João revisitamos uma expectativa que tínhamos sobre a atual temporada com relação à utilização dos tight ends e a possível influência que essa mudança ofensiva traria para a NFL. Será que, passada a metade da temporada, essa nossa expectativa se concretiza? Será que os times estão a colocar os seus tight ends como protagonistas e também estão a demonstrar mais sucesso ofensivo? Discutimos sobre os principais times da NFL, discutimos também se há algum nadando contra a corrente e o que a gente pode esperar para o resto dessa temporada. Querem saber mais? Venham conosco. Faz um tempo, João. Faz um tempo que nós não nos falamos. Até pedimos desculpas para os nossos queridos ouvintes, né? Corneteiros queridos e pessoas que nos gostam. Mas, como nós dissemos anteriormente, life happens. E acho que também, às vezes, os conteúdos que a gente quer criar, assim, às vezes precisam de uma como chama? De uma marinada maior, né? Sim. Enfim. Eu queria trazer um ponto, aliás, foi você quem levantou esse ponto, mas eu queria trazer isso para a discussão, mas, para dar o gancho para que você possa falar sobre isso, eu só queria dizer que é muito próximo daquilo que nós não previmos, Sim. mas que nós tínhamos uma expectativa para essa temporada, né? Que ia acontecer. Então, para quem nos ouve sempre, para quem não ouviu ainda os capítulos anteriores, nós falamos muito sobre a utilização de tight ends para essa temporada, né? Tivemos, logicamente, naquele Tight Ends Day, que é até bastante curioso, tem o Tight End Day que foi inventado e os tight ends acabam sempre sendo protagonistas, mas a gente tem visto a utilização de muitos tight ends em muitos jogos diferentes, em muitos tipos de esquemas diferentes também, eu acho. E é um tema que você queria trazer também, então eu vou, logicamente, deixar aqui todo espaço para que você possa dar esse contexto. Mas é algo que é interessante que nós discutimos antes da temporada começar e realmente se cristalizou bastante, né? O ano passado nós falamos sobre os kickers foram protagonistas de alguns momentos, tivemos 2 ou 3 recordes sendo quebrados na temporada passada também. Esse ano tivemos o Cam Little quebrando o recorde da NFL no chute pelo Jaguars, mas eu acho que esse ano, não é questão de acertar ou errar, mas eu acho que a gente teve uma análise, eu acho, um pouco mais alinhada com realmente o que está acontecendo, considerando, logicamente, 12, 13 semanas de jogos oficiais já, né? Como você bem lembrou, e no episódio que a gente falou muito sobre isso, né? A gente percebeu essa tendência, né, da utilização maior de tight ends e principalmente de tight ends bloqueadores, né? Porque como uma maneira de deixar a defesa em conflito, a nova maneira, que na verdade não é nova, que sempre existiu, mas que se perdeu um pouco durante a era de spread da NFL, né? De confundir a defesa no sentido de que o ataque pode ser igualmente efetivo na corrida e no passe em uma determinada descida. E aí, como você falou desse gancho, eu queria falar de uma coisa que está sendo muito falada, né, cara? Parece que meu Twitter inteiro estava todo mundo falando essa semana sobre o uso que o Los Angeles Rams está fazendo do 13 personnel, que é a formação não, né? É entrar para a jogada com um running back e 3 tight ends. A gente tem os Steelers que tem feito isso o ano inteiro também, né? Outros times. Mas eu acho que isso entrou em evidência por causa da transformação que isso foi pro Rams, né? O Rams... Só antes de você entrar na coisa, só para dar uma informação, que assim, não é só uma percepção, talvez tua, ou talvez como você falou do Twitter, mas é efetivamente como os times têm jogado. Eu fui procurar um pouquinho dos números para ver, né, como é que estava acontecendo isso mesmo, ou se era uma percepção, porque realmente o Rams hoje possivelmente seja o melhor time jogando na NFL, e é muito legal como as coisas mudam, porque há 2 semanas atrás era o Colts, completamente redondo. Sim. E os Rams, para mim, agora é o melhor time da NFL. E aí eu fui olhar para esses dados e ver se era uma coisa mais aberta, ou se era mais essa percepção e bias que a gente normalmente tem, os vieses, né? Por olhar para os líderes e os que estão bem. Mas na verdade não, tem muitos times que estão usando formações de 12 personnel, que é 1-2, né? Ou seja, 2 tight ends, ou até mesmo com 3. E essa formação 3 pode ser 3 tight ends ou 2 tight ends e um fullback.
fullback que inclusive é um jogador que quase que morreu, quase que sumiu na NFL nos últimos 10 anos, mas também tem sido usado aos poucos. E aí aqui, só para passar essa informação, aí você pode falar tudo que você quiser do Rams, porque por mim a gente pode falar do Rams o programa inteiro. A gente tem aqui formações com um tight end. Os yard per pass attempts, ou seja, jardas por cada passe tentado, tá em 6,96 nesta temporada. Para formações com 2 tight ends ou um tight end e um fullback, esse número sobe para 7,41. Ou seja, o jogo com 2 tight ends, ele está se mostrando esse ano mais efetivo, tem mais sucesso do que o jogo com somente um tight end em campo. E aí, a curiosidade aqui é exatamente o jogo com 3 tight ends na formação, ou 2 tight ends e um fullback, ele está tendo 7,67 jardas por tentativa de passe. Ou seja, é realmente, neste ano, a formação mais efetiva em termos de ganhar jardas que nós temos tido. Logicamente, nem todos os times têm 3 tight ends para fazer esse tipo de coisa. Muitos times têm 2 tight ends, e um sendo mais bloqueador e outro mais pass catchers, digamos assim. Mas os times têm tentado isso e os times têm conseguido ter mais sucesso com relação a isso. Aí, a segunda coisa também que eu gosto muito de olhar, que é a questão de completion percentage, né? Quantos passes são completados durante o percurso. E acho que também é uma métrica super importante para quarterbacks e para eficiência ofensiva. Com um tight end, a percentagem é de 64,2%. Com 2 tight ends, ou um fullback e um tight end, é de 68,6%. E com 3 tight ends, ou 2 tight ends e um fullback, é de 66%. Então também aí há uma correlação desse maior número de tight ends dentro de campo para trazer maior essa efetividade. Né? O que eu acho legal e que eu acho interessante com relação ao Rams em específico é que eu não esperava inicialmente que o Rams seria um desses times para a gente estar falando sobre esse tema, porque eles não só têm o meu Puka, né, o meu querido Puka, como eles trouxeram também outro cara que eu amo, que é o Davante Adams. Ou seja, você tem 2 alpha wide receivers, você vai falar, não, esse cara vai jogar wide receiver o tempo todo. É a mesma coisa que você espera, por exemplo, de um Bengals tendo Jamar Chase e T. Higgins, né? Então eu achei muito interessante assim, essa informação. Mas enfim. Mande o seu ponto de vista sobre o Rams, porque, cara, tem sido muito legal de ver o que eles têm feito. E é bem por aí também, cara, que a minha visão é muito por aí. Eu acho que o que chamou atenção no Rams fazendo isso é justamente isso, por não ser esperado, né? É um time que caracteristicamente sempre foi um time de 11 personnel. Só que eu acho que o que motivou essa mudança foi justamente a lesão do Puka. A gente já cansou de falar aqui que o Puka é praticamente um tight end, né? Pelo talento que ele tem como bloqueador. E eu acho que quando o Sean McVay perdeu ele viu que ele ia precisar reinventar esse ataque. Porque, por mais que o Winston também seja um bom bloqueador, ele não é o Puka. E eu acho que ele até tentou usar o Winston primeiro na função do Puka e não foi muito bem sucedido. E aí que acabou levando a essa mudança. Ele começou a usar mais o 13 personnel no jogo contra o Jaguars. Tanto que no jogo contra o Jaguars, somando o Jaguars e Saints, que foram os 2 jogos, os 2 primeiros jogos dessa nova fase, desse ataque, ele já rodou um número maior em 13 personnel nesses 2 jogos do que na temporada passada inteira. Então é um volume muito grande. E o interessante é isso. Quando você falou dos números da eficiência, né, com esse tipo de personnel, eu acho que esse número, esse aumento de eficiência, provavelmente sempre existiu nesse tipo de personnel. Não tenho os dados, tô chutando. Por quê? Porque normalmente quando um time passava nesse tipo de personnel, a defesa estava esperando corrida. Então normalmente era um play action, ou até mesmo não sendo um play action, a defesa estava postada mais para parar a corrida do que o passe. Então é natural que o passe seja bem sucedido nessa situação. Só que eu acho que a diferença agora é que isso está acontecendo com volume.
Porque antes isso era esporádico, era uma eficiência esporádica. Agora essa eficiência está se mantendo com um volume muito maior de jogadas com esse personnel. E o time que mais tem volume com relação a eles chamam de heavy personnel nesse Uhum. caso, né? Porque você tem jogadores mais pesados, jogadores mais fortes, jogadores mais truculentos, digamos assim. Então você, teoricamente, tira um cara mais magro, um cara mais ágil, para ter um cara mais pesado, mais forte. Então por isso que chama-se heavy personnel, para quem não sabe. Mas quem tem usado muito isso, e que é inclusive quem está liderando hoje em EPA per play como time, eu sei que você odeia EPA per play individual, mas o Expected Points Added pelo time como um todo, e também o jardas por tentativa, é o Seahawks. Uhum. E o Seahawks, curiosamente, tem usado muito essa estrutura, e eles estão usando o Heavy Personnel, acho que é o quarto ou quinto time que mais usa esse Heavy Personnel. E lógico, esse também é uma das explicações, não é a única, mas é uma das explicações pelo sucesso do JSN. Sim. Que logicamente é um baita wide receiver, não é fraco, ele é um excelente wide receiver, mas essa formação mais pesada, como você falou, eles vendem a corrida, Uhum. e aí tem o Zach Charbonnet, tem o Kenneth Walker para atrapalhar, digamos, o pensamento da defesa, Uhum. mas aí eles têm uma jogada explosiva muito bem marcada, e acho que foi inclusive por isso que eles trouxeram o Shaheed agora para o Sim. Seahawks, para eles terem essa segunda opção. Porque, logicamente, conforme a temporada vai se desenhando, as defesas vão fazendo um catch-up e o JSN possivelmente diminua em termos de efetividade. Então, o Shaheed é para exatamente manter essa defesa sem saber muito o que vai acontecer. E Sam Darnold está jogando num nível altíssimo também, que nunca jogou, acho que ele está jogando a melhor temporada dele, sem dúvida alguma. Concordo. E é isso. E o Seahawks tá sendo exatamente esse poster boy, por mais que a gente fale muito do Rams. E acho que a beleza do Rams é o que você falou, eles se reinventarem, e se reinventarem durante a temporada, né? Logicamente, ajuda muito porque também tem um time saudável, é um time que pouco mudou, é um time que não teve que colocar jogadores substitutos ali por muito tempo, tirando talvez a lesão do Puka ali por 2 jogos. Mas é um time, cara, que tem sido muito interessante de ver o Seahawks, porque eles estão sendo muito efetivos nessa formação. E o Clint Kubiak também está se tornando, acho que, um dos grandes nomes desse Uhum. ano, em termos de potencial ofensivo. Um dos principais nomes, eu acho, para head coaching candidate da próxima temporada. Eu concordo. Ele já fez um trabalho muito bom no New Orleans Saints ano passado, né? Até o time ser dizimado por lesões. Yeah. Então eu acho que ele tá com um currículo aí sim para pleitear uma vaga de head coach. E concordo também com o que você falou da contratação do Shaheed. Eu achei cirúrgica a contratação dele, porque Yeah. é um jogador com um perfil que não tinha muito claro no elenco do Seahawks. E ele é especialista em rotas intermediárias, principalmente crossing routes, que encaixam muito bem com o que o Seahawks está fazendo, com o game plan deles. Yeah. E acho que esse é o ponto que você falou. Esse heavy personnel agora, ele tá sendo o principal criador de jogadas explosivas na NFL. O que o Sean McVay tá fazendo voltando pro Rams nesses últimos 3 jogos, ele tá usando a corrida, principalmente, ele saiu um pouco do duo que estava sendo a principal corrida dele e foi mais para wide zone, zone lead, tentando gerar mais movimento horizontal na defesa. E para a partir daí começar a entrar com play action, principalmente com muito boot do Matt Stafford, para conseguir essas jogadas explosivas com esses próprios tight ends. Yeah. O calouro, o Terence Ferguson, é um jogador que me chamou a atenção. Ele não está sendo o mais usado dos tight ends, mas normalmente quando ele está em campo, ele está envolvido numa jogada de passe. Ele está sendo usado verticalmente pelo Sean McVay, quase como um ex-receiver às vezes. E é importante também essa questão que você falou, que nós, assim, no geral, nós torcedores, a gente acaba olhando também muito para a questão dos jogadores que pegam o passe, né? Mas jogar como pass catcher não necessariamente significa que você vai receber a bola. Existem funções necessárias para serem feitas para que a jogada se desenvolva, mas aquela pessoa nunca necessariamente vai ser o intended target, né? A gente fala das leituras, da primeira leitura, segunda leitura e tudo mais, mas tem gente que é só puxar um cornerback, puxar um linebacker,
E o Ferguson tem feito muito isso, como você falou. Ele tem estado em muitas jogadas de passe, não necessariamente para receber o passe, mas ele é esse cara que, digamos, atrapalha, vai, a defesa. Sim. E acho que foi uma ótima adição também para o time, apesar de não ser um cara tão flash ou cheio de números como um Loveland, um Warren e tudo mais. Ele é extremamente importante para isso que o Rams está fazendo também agora, porque, como você falou, ele está nas jogadas de passe. Né? Ele está efetivamente participando do jogo com o time. Sim. E eu tô muito curioso para ver se o Sean McVay vai continuar com essa nova identidade que ele adotou pro ataque, ou se ele vai voltar ao que estava fazendo antes. Eu apostaria nele continuando. Porque eu acho que hoje esse tipo de ataque é o que dá mais problema para as defesas da NFL. Sabe qual que é o grande problema disso, João? Hum. É que o McVay pode fazer o que ele quiser. Sim. Porque ele já era efetivo sem ter isso. E agora ele meteu isso nas mãos. E ele já era um cara absurdo. Então, assim, nós estamos acompanhando aqui, possivelmente, uma das melhores temporadas em termos de play calling do McVay. Já é um Sim. cara fantástico com várias, né? Várias coisas históricas aí pra gente marcar. A própria forma como ele trouxe o Rams para o protagonismo da NFL. Mas é isso, ele tá criando no meio da temporada um segundo elemento, um segundo formato de jogo pro time dele, que não só está funcionando, como não é igual ao que já funcionava antes. Ou seja, chega nos playoffs, ele vai enfrentar um Raiders, ó. Um Raiders nos playoffs é quase piada. Não é nem da NFC, mas enfim. Desculpa, Fábio. Mas ele vai pegar um Eagles, por exemplo, ele vai jogar de uma forma. Ele vai pegar um Buccaneers, ele vai jogar de outra Sim. forma. Então, ele tem esses elementos, cara, é muito difícil. Inclusive, já levanto aqui que, pra mim, potencialmente, lógico, revisionismo vai ser fácil depois. Mas pra mim, considerando tudo que a gente sabe neste exato momento da temporada, o melhor jogo da temporada acontece esse final de semana, Eu também acho. que é Seattle Seahawks contra Los Angeles Rams. Esse jogo, cara, tem tudo pra ser ou um shootout ou um 2-4 com dois safeties, porque os dois times estão rodando muito bem, cara. Sim. Muito, muito bem. Vai ser muito legal de ver esses dois times jogar. Demais, cara. E só para encerrar rapidamente, Uhum. eu queria puxar esse gancho que você falou aí do McVay com essa multiplicidade dele, que finalmente apareceu. Eu também tava sentindo falta, cara. Eu acho que ele tava muito preso na zona de conforto dele nas últimas temporadas. Alô, LaFleur. Alô, ouve, por favor, ouve. Preso na zona de conforto. Corrida, corrida, longo passe. Corrida, corrida, corrida. Corrida, corrida, longo passe. Tá na hora, meu amigo. Tá na hora de reinventar. Desculpe. Rant de 3 segundos aqui de torcedor do Packers. Frustrado com o que tá Não, acontecendo. depois eu acho que a gente tem que entrar nesse assunto aí também, mas... Precisamos de um episódio inteiro para falar só sobre Packers. Eu não sei se as pessoas vão querer me ouvir falando só sobre Packers. Mas sim, é algo que a gente precisa depois em algum momento discutir. Acho importante. Sim. E aí, pra mim, a versão defensiva do que a gente tá vendo o McVay fazer, que eu já tinha ficado devendo de falar na última vez que a gente falou dos Colts, pra mim, hoje é o Luan Arumo. Eu acho que os Bengals cometeram um erro gigantesco culpando ele pelo mau desempenho da defesa. E acho que Mas os Bengals cometer erro é meio que... É o esperado, normal, né? infelizmente. E os coaches se deram muito bem nessa, cara, porque o que eu tô vendo é um coordenador defensivo que se reinventou completamente também. O que ele tá fazendo agora nos Colts não é o que ele fazia nos Bengals. Nos Bengals, ele trabalhava muito com ajustes e disfarces na secundária, mas agora ele tá fazendo isso também no front seven. E isso também, voltando no que você falou no começo das nossas previsões para a temporada, a gente comentou também que a gente veria mais times tentando imitar o Brian Flores, né? E eu acho que é exatamente isso que o Anarumo está fazendo. Eu acho que isso começa no momento em que eles contrataram
o Cam Bynum para jogar para eles, né, que era free agent, vindo dos Vikings, e que era um jogador muito importante pro esquema do Brian Flores, porque permitia ele jogar em quarters e mandar pressão. Então, chega um Cam Bynum já com essa experiência para ajudar a instalar essa pressão com quarters. E aí, eu acho que o Anarumo achou uma solução para esse problema de mismatch que o heavy personnel está trazendo para as defesas. Ele tem usado os 3 jogadores da secundária, o próprio Cam Bynum, mais menos, e o Nick Cross, o outro safety, e o Kenny Moore, que é o nickel corner deles. Sim. Eles têm usado eles como jogadores de front seven. Então, ele não precisa ficar ajustando o personnel. Se o time está em spread, ele consegue defender spread. Se o time tá com heavy personnel, uma formação condensada, ele consegue defender isso também. O Nick Cross tem vários snaps em que ele tá jogando na linha defensiva, como edge, como pass rusher. Tanto que ele já tem, acho que 3 sacks na temporada. E não só pass rusher, mas às vezes ele é aquele fake cornerback, né? Que ele tá alinhado na frente do wide receiver, mas assim que o wide receiver sai, ao invés dele ir correr a rota junto com o wide receiver, ele entra, ou ele tenta penetrar, a linha ofensiva. Sim, do time. E ele tem feito isso jogando ali como esse Apex Defender, né? O nickel corner, jogando como linebacker também. Ele tem feito muitas blitz saindo como linebacker. E até mesmo situações em que ele alinha já de cara na linha defensiva. O Nick Cross tá jogando muito parecido com o que o Isaiah Simons jogou no Cardinals quando funcionou. Foi um período relativamente curto em que ele era DB e LB, né? Ou seja, defensive back e linebacker. E ele foi efetivo por um período de tempo ali. Inclusive, para quem joga fantasy com o IDP, 3 anos o pessoal ficou tentando, né, ter ele no time, porque ele ia funcionar sempre, não funcionou. Mas exatamente, o Nick Cross hoje está fazendo essa função de múltiplos jogadores dentro de campo. E como você falou, e aí o time pode manter o mesmo personal, porque se precisar ele vai para trás, se precisar ele vai para frente, ele fica na linha defensiva, ele fica no meio dos linebackers ali. Sim. Exato, ele talvez não vai conseguir ganhar de um tight end numa jogada de corrida, mas ele vai dar trabalho. Ele pode estar lá. Sim, exato, e ele permite também às vezes também os times ofensivamente eles querem fazer um hurry up, né, para não trocar os personnel. E aí a defesa não precisa fazer isso, porque você tem um cara que pode alinhar em diferentes lugares. E aí você, logicamente, tem mais cobertura. E isso encaixa com outra mudança estratégica defensiva que está acontecendo, que nasceu também lá no Brian Flores e que o Anarumo está adotando, que é o que eles chamam de inverter os downs, inverter as descidas. Esses 2 coordenadores defensivos, principalmente, mas vários outros também, eles têm jogado de forma agressiva em first e second down, mandando blitz. Para fazer com que o time chegue numa terceira descida longa. E aí acabe com essa possibilidade de disfarce do ataque. Então, as defesas estão jogando mais agressivamente em first e second down. E ele tem feito isso muito, muito bem. Diga. O que eu vejo da defesa do Colts hoje, e acho que não necessariamente que ninguém esperava, mas realmente, como você falou, a questão da reinvenção do Anarumo e esse próximo passo, muito, acho que do que se esperava, ou do que se foi dito do ano passado para esse ano, com relação à defesa do Cardinals. A defesa do Cardinals, quando foi construído ano passado, e não funcionava muito bem, mas eles mostravam exatamente esse mapa, esse blueprint, digamos assim, do que seria essa defesa. Só faltavam os jogadores ali para realmente funcionar. Sim. Eles fizeram algumas adições durante essa temporada e tinha uma expectativa grande de que essa defesa, principalmente que eles iam jogar sempre, grande parte da expectativa é que eles jogassem com 3 safeties. Não é comum na NFL você ter 3 safeties, mas era exatamente para isso, para você ter 3 safeties que poderiam, jogar como linebacker, fazer a pressão se for necessário, outros 2 caírem, ou os outros 3 caírem em jogadas de passe.
e não funcionou, Sim. por N motivos. Enfim, o Cardinals também ainda falta personnel. Uhum. Mas é isso, assim, a defesa do Colts é muito, acho que a expectativa que alguns tinham, e eu lembro muito do Nate Tice falando sobre isso naquele Football 301, que ele tem, o podcast dele, falando sobre essa defesa do Cardinals, e é isso que a gente tá vendo acontecer com o Colts. Essa defesa diferente, essa defesa múltipla, né? O meu único problema, não é problema, mas a minha única questão com relação a esse tipo de defesa é quando e se eles pegam um time que não se importa de ficar em campo. Uhum. Ou seja, a gente tem, logicamente, os Rams, por exemplo, como eu falei, os Seahawks, como eu falei, de jogadas explosivas, de terem muitas jardas por tentativa de passe, por terem uma efetividade muito grande e também muitas big plays, né? Mas se você pega um time que se organiza, e o McVay é super capaz de fazer isso, e vários outros play callers, mas ele fala, ok, então eu vou jogar aqui ganhando 3 jardas por descida. Uhum. Primeira descida 3 jardas, segunda descida 3 jardas, terceira descida 3 jardas, sobra uma. Aí eu faço um tush-push da E vida, né? Ou continua. eu faço um empurrão e tal. Cara, um drive de 10 minutos cansa muito a defesa. Uhum. E se você tem uma defesa que, teoricamente, ela fica sempre em campo, ela só vai mudando a posição dos jogadores, esses caras no terceiro quarto estão mortos. Sim. Estão mortos. E aí é quando você dá o bote, né? E aí, enfim, abre aí a pontuação que tem que abrir. Então, esse é o meu único receio com relação a essa Uhum. filosofia defensiva. Mas que, logicamente, precisa ter um time Que consiga. ofensivo Sim. capaz de funcionar isso, É. entendeu? E, Por exemplo, se pega um Eagles, eu já acho que não funciona tão bem, porque o Eagles, querendo ou não, eles vão tentar uma big uhum. play, seja com A.J. Brown, seja até mesmo com o Saquon, porque quando você tem um running back muito foda, você vai querer jogar com big play. Você não vai deixar o cara ganhar 3 jardas. É diferente você ter Najee Harris, né, que é o running back que corre com calça jeans molhada. Aí sim, você vai cansando o jogo, Sim. né? Mas é outra É, estrutura. Agora, falando como um técnico que sempre adotou essa mentalidade desse tipo de ataque, Uhum. é muito difícil, cara, executar isso. Porque você tem que ser impecável. Porque um false start acaba com sua estratégia num drive. Sim. Então é muito difícil executar. Tanto que o futebol americano, no geral, migrou para longe disso, né? Através das jogadas explosivas. Porque eles viram que é muito difícil sustentar um drive demorado. Mas claro, quando funciona, é talvez o ataque mais difícil de enfrentar na NFL. Cara, é a questão da disciplina, sabe? É a questão. E disciplina, a gente falou muito sobre isso nessa temporada, e a gente, quando falava dos Chiefs do ano passado e tal, é muito difícil, é um negócio que não dá pra você avaliar rapidamente, falar, não, esse time disciplinado não é. Só que é o tipo de coisa subjetiva que faz muita diferença na execução do jogo, né? Você pode ter um cara super talentoso, mas o cara é completamente louco das Sim. ideias. A.k.a. Zach Wilson. Super talentoso, mas não tinha nenhuma disciplina para executar absolutamente nada. Então ficava esse problema. Mas é isso, assim, eu acho que essa questão da disciplina e é o que o Rams tem feito muito bem também, e aí voltando na questão do Rams sobre os tight Uhum. ends, a questão, como eu falei, do Ferguson. O Ferguson está preocupado em executar a jogada. E acho que é essa grande. O que fez com que o Puka fosse tão relevante para esse time, que desde que ele entrou, e eu me lembro muito de uma entrevista que ele deu, acho que no terceiro jogo, que ele estava analisando uma jogada de corrida em que ele sai para o bloqueio assim também, e ele bloqueia o cara da esquerda, do lado esquerdo dele, né? E aí ele fala: se eu fosse um pouco mais disciplinado nessa jogada, eu teria bloqueado esse cara da esquerda e conseguido pegar o cara da frente. E o Kyren Williams aqui, ele não teria ganho 4 jardas, ele teria ganho um touchdown. Uhum. E aquilo, cara, desde a época assim, que ele falou aquilo, me pegou, porque essa questão é exatamente da disciplina, do controle mental que você tem na execução que você precisa fazer. Uhum. E essa, pra mim, é uma das principais belezas do futebol americano, e eu falo isso pra todo mundo que tá começando a assistir futebol americano. Todo mundo tem uma responsabilidade. Todo mundo. E é muito difícil 11 pessoas acertarem sempre os seus assignments em toda a jogada que acontece. Sim. É muito difícil. E por isso, como você falou, o drive, você se sustentar drives longos dessa forma amorosa é difícil. É difícil demais. E os Colts, em contraponto, na questão defensiva, têm conseguido segurar isso e têm conseguido forçar o erro ofensivo
talvez mais do que outros Sim, times. o Anarumo, pra mim, é a versão Sean McVay da defesa. Até porque ele não é ele. Aquele cara Uhum, que tem o seu sistema e utiliza em todos os jogos. Como, por exemplo, o dos Eagles, o Vic Fangio. uhum, O Anarumo, ele pega coisas do Vic Fangio, ele pega coisas do Spagnolo, ele pega muita coisa do Flores, ele vai se ajustando de acordo com cada adversário que ele vai enfrentar. Ele é o mago do game plan. yeah. Então, eu acho que a gente fala muito, né, da chegada do Daniel Jones, que melhorou o ataque, mas pra mim, o maior upgrade que os Colts tiveram foi o Luan Arumo chegando no lugar do Gus Bradley, que era o oposto dele, né? Que é aquele cara que sentava o jogo inteiro em cover 3, extremamente previsível, não sabia fazer nada diferente. Então, pra Yeah. mim, é aí que isso explica muito dos Colts de 2025. Assim como os tight ends explicam muito da NFL no geral de 2025. Só para fechar a questão do Colts, eu acho que assim, o Colts teve posição por posição em tudo, assim, o maior upgrade, acho que da temporada, sem dúvida alguma, mas eu acho que talvez seja o time que mais subiu de uma temporada para outra que eu me lembre, assim, nos últimos anos. É uma transformação absurda, imensa. Ah, eu lembro que antes da temporada ninguém esperava que o Daniel Jones fosse fazer metade do que ele estava a fazer. Uhum. Ainda tinha muitas brincadeiras em falar, vocês trouxeram um cara pior ou no mesmo nível de Anthony Richardson, Daniel Jones não vai ser titular ou vai ser titular pelas primeiras 2 semanas. Havia muita descrença Uhum. para com esse time. E acho que todas as posições, sem exceção alguma, elas melhoraram do ano passado para cá. Sim. Até mesmo o Jonathan Taylor, que é um baita running back, já era um baita running back, e até um pouco, acho que, underrated até esse ano. Também melhorou seu jogo, também está mais efetivo, Uhum. mais disciplinado, e logicamente tem o time todo para o ajudá-lo. E é muito louco, cara, é muito louco ver isso assim, porque é difícil, é raro acontecer, mas dá esperança também para muitos dos times que hoje estão mal e hoje estão com uma perspectiva ruim, né? Uma perspectiva de desolação, digamos assim. E é isso. Fala-se muito, porque vai pro draft, tem que achar o quarterback, tem que achar o franchise QB, tem que ser elite, não sei o quê. Cara, sim, sim, logicamente isso continua sendo uma verdade, mas o Colts está aí provando que as coisas podem se alinhar, Uhum. né, de forma diferente. Então é muito legal de ver isso, é muito bacana de ver como a NFL ela cria essas narrativas, essas histórias e permite essas mudanças que até por vezes são inesperadas. E o Rams e o Rams, Steelers, os Seahawks, como eu falei, são basicamente a amostra disso que a gente vem falando, exatamente dessa questão do heavy personnel, da importância dos tight ends nessa situação. E eu vou deixar aqui o ponto, porque esse é um capítulo que eu quero fazer com você em específico, dedicado também sobre esse ponto em si, que eu acho também que os tight ends essa temporada têm tido maior protagonismo, não só porque eles estão Uhum. efetivos, mas porque as linhas ofensivas estão ruins no geral. Uhum. O nível de jogo das linhas ofensivas me parece estar este ano pior do que em anos passados. E pode ser que isso seja porque as linhas defensivas ou os esquemas Uhum. defensivos se tornaram melhores e as linhas ofensivas ainda não fizeram um catch-up. De Interessante. qualquer Vou forma, observar. exato, não tenho ainda a certeza disso. Eu posso falar de uma perspectiva, logicamente, como torcedor do Packers, que está com a pior linha ofensiva que eu já vi na minha Sim. vida, como torcedor do Packers, e isso está matando game plan do Uhum. LaFleur, está matando progressão do Love, está matando, enfim, está Tudo, matando o tudo, ataque inteiro. para além disso perder o Kraft. Exato. E a gente vai falar, quando a gente fala sobre a offensive line, eu quero exatamente explicar para todos da importância da linha Uhum. ofensiva para um padrão de jogo, para o desenvolvimento de um quarterback,
porque fica parecendo, quando eu falo, por exemplo, no grupo do Brasil Fantasy Football, quando a gente fala, você vê no Twitter, parece muito rant de torcedor. Uhum. Ah, mas você tá falando assim porque você quer defender o seu cara, você gosta do cara, então você acha ele sempre bom. Sim e não. Lógico que sempre vai ter viés, eu assumo os meus vieses, eu como torcedor do Packers vou proteger de alguma forma algumas coisas do Packers, acho natural, mas essa questão da linha ofensiva, ela é muito importante, muito mais importante do que às vezes a gente percebe. E me parece que isso tem sido um problema, e também talvez se correlacione com essa questão dos tight ends que a gente falou no começo da temporada, e como nós agora fizemos esse programa, os tight ends estão aí mostrando, né, produção. Sim. E, e falando de novo sobre o seu Packers e o efeito dos tight ends, deu pra notar o que a ausência do Tucker Kraft fez com esse ataque também, né? Sim, sim. A ausência do Tucker Kraft, a ausência do Matthew Golden, jogar contra um Eagles que já é um timaço sem ter ninguém, sem ter três dos seus principais jogadores é difícil, É. né? Perdeu o Dobbs ainda no meio do jogo, enfim. Sim, sim, mas vamos falar sobre isso. Aguardem esse capítulo especial sobre linha ofensiva. E eu quero muito falar isso com você, porque também você tem todo um conhecimento técnico sobre como linha ofensivas funcionam, a importância disso. Eu vou trazer, lógico, o meu perfil, o ponto de vista mais torcedor ou mais feeling, mas é um tema que eu acho que é importante a gente conversar e trazer para todo mundo. Perfeito, faremos isso. Então, muito bem. O episódio mais curto hoje. João, muito obrigado por termos a disponibilidade, tanto eu quanto você. É muito bom sempre conversar sobre isso. E sempre que a gente conversa, fica aquela coisa, a gente tem que fazer isso todas as semanas, a gente tem que achar um jeito de fazer isso todas as semanas. Sim. Então, fica aqui nosso compromisso com as pessoas de que a gente vai fazer isso, vai arranjar. A vida acontece, as responsabilidades estão aí, mas a gente também consegue achar os nossos espaços. Sim. Fica aqui minha torcida para que você não seja mais agredido nos seus momentos de lazer, cara. Nossa, nem me fale, nem me fale. Se bem que agora tá melhor, tá? Dói ainda um pouco, mas tá melhor. Minha costela daqui 2 meses está recuperada. Então tá bem, muito obrigado a todos, muito obrigado aos que vieram até o final aqui. Se tiverem dúvidas, sugestões, pontos de vista, tragam para os nossos grupos do WhatsApp, no Twitter também, nos canais do Spotify, que a gente tem também ali. Enfim, estamos aqui quando precisarem, e aceitamos também críticas, sugestões, feedbacks. Muito obrigado a todos e a gente se fala mais tarde. Até!